Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje abrimos a semana do Estado da Nação com uma sondagem pública RTP Antena 1 que olha para a intenção de voto em legislativas, mas não só, olhamos também para a popularidade do governo e do presidente e a avaliação do próprio primeiro-ministro e também dos líderes partidários. Já lá vamos, para já, só uma pequena passagem pelos dados desta sondagem. Se as eleições legislativas fossem hoje, resultariam num cenário não muito diferente do que aconteceu nas últimas eleições europeias. Temos um empate técnico entre PS e AD, sendo o PS o partido que neste momento está à frente nas intenções de voto. 33% para o PS, a AD 31%, chega a 14%, uma queda bastante grande em relação às últimas legislativas. Em sentido contrário está a Iniciativa Liberal, que cresce dos 5% para os 7%, Bloco de Esquerda 4%, CDU 3%, os mesmos têm o LIVRE, o PAN, uns residuais 2%. Também olhar para a avaliação do governo, e a maioria dos portugueses considera que o governo está com um mandato razoável, 57%. Ainda é muito cedo nesta legislatura. Aliás, uma boa parte dos portugueses considera que o governo deverá ter de ir a eleições antecipadas. 55% considera mesmo que esta será a resolução desta legislatura, enquanto 40% aposta por um cumprimento do mandato até ao fim. Pois bem, Ana Sá Lopes, viva, bem-vinda ao Soundbite. Olá, Ruben. Ana, olhamos para estes números assim muito ao de leve. O que é que te chamou mais a atenção nesta sondagem? O interessante é que o que me chamou mais a atenção foi o estado de graça deste governo. Isso em vários indicadores. Apesar do PS estar à frente, é verdade, o PS sobe de 29% na última sondagem para 33%, isto com a estimativa de resultados, e o PSD, a AD também sobe de 30% para 31%, só que estamos no empate técnico, como disseste, aliás estamos dentro da margem de erro da sondagem. No fundo, o empate técnico mantém-se, só que há aqui, onde se percebe o favoritismo do governo, são em outros dados, que são as avaliações positivas de Luís Montenegro, que são 77%, comparado com Pedro Nuno Santos, que são 60%. O facto de, a maioria, como disseste, considera que o governo tem um desempenho razoável, mas se formos ver, apenas 20% dos inquiridos considera que o governo tem um desempenho mau ou muito mau, porque o resto é tudo positivo, dando barato que razoável é suficiente, o suficiente é positivo. Aliás, o desempenho negativo diminuiu 4 pontos relativamente à última sondagem. Depois há outro dado que é muito interessante, é que os portugueses não querem eleições antecipadas. 77% querem que o governo cumpra o mandato até ao fim. 77% é muito. Apenas 18% são favoráveis à existência de eleições antecipadas. Apesar de, como tu também disseste, haver a convicção de que esta legislatura não vai durar chega até ao fim. Existe essa convicção. 55% acha que vai haver eleições antecipadas e só 40% acredita que vá até ao fim. Se bem que, Ana, com estas indicações de voto legislativo, o que nos mostra é que umas eleições antecipadas não iriam resolver grande coisa. Íamos ficar mais ou menos com os blocos, não é mesmo? Pois é isso. Eu acho que ninguém vai querer eleições antecipadas, até porque não haverá qualquer clarificação que advenha dessas eleições antecipadas, como aconteceu com a maioria absoluta do PS em 2022, e portanto, ou então com a passagem com a maioria de direita agora recentemente em 2024, portanto houve clarificação nestas últimas. O risco de não haver agora numas eleições antecipadas, aparentemente ninguém quer, só o PCP. Ouvi o Paulo Raimundo ontem a dizer que se o orçamento não fosse aprovado, o Presidente devia marcar eleições antecipadas, tal como já tinha feito no orçamento em 2022. Mas a verdade é que não sei como é que se vai desembrulhar este terrível e complexo embrulho do orçamento, mas isto não interessa a ninguém, eleições antecipadas. O governo, embora o governo esteja a trabalhar, e já falamos muitas vezes disso aqui, para eleições antecipadas, como se estivesse completamente à vontade
para eleições antecipadas. Agora, é assim, não estando totalmente à vontade, segundo os resultados, a tendência é muito mais favorável ao governo do que ao PS. E isso é importante dizer-se, porque os dados da avaliação do governo, o facto dos portugueses, não são os portugueses todos, são os inquiridos desta sondagem, não quererem de facto eleições. Isso é muito importante. E da avaliação de Luís Montenegro ser muito positiva, torna a situação do PS mais difícil. Portanto, isto não vai ser do lado do PS que haverá uma grande vontade de eleições antecipadas. Curiosamente, também não será do lado do Chega, porque vemos uma queda muito, 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 eu acho que é notória, podemos dizer notória. Neste momento o Chega tinha na última sondagem 19%, mais ou menos o que conseguiu nas legislativas, e agora dá-lhe, esta sondagem de julho dá-lhe 14%. Portanto, há a subida da Iniciativa Liberal, como referiste, interessante. Não sei se é o efeito Coutrinho das europeias, que ainda está a tocar nesta sondagem, porque conseguiram eleger 2 deputados, muito acima da média que se tinham imposto. Sim, Depois ninguém mexe, já viste? O Bloco, CDU, não mexem. É 4% para o Bloco, como já era em maio, 3% para a CDU. O LIVRE tem uma queda, curiosa também, 5% para 3%. Isto não me parece que seja alheio às trapalhadas do LIVRE com as eleições europeias. E depois o resultado, que não foi brilhante. E o PAN, pronto, mantém-se lá no seu lugarzinho de partido mais pequeno do regime. Só aí porque pegaste nesse assunto, a questão da Iniciativa Liberal ainda estar um pouco à boleia do resultado com o Coutinho de Figueiredo, nota-se quando vamos depois noutra página desta sondagem e vemos que entre os inquiridos, o líder que os portugueses menos conhecem é mesmo Rui Rocha, não é? Portanto, só, apesar da percentagem ser relativamente alta, 67% dos inquiridos é que diz conhecer Rui Rocha, enquanto, sei lá, André Ventura tem 98%. É muito curioso isso, porque Rui Tavares com 71% e Paulo Raimundo com 73%. Rui Tavares até podíamos dizer, ok, é uma pessoa que anda na vida pública há imenso tempo. Agora, Paulo Raimundo não anda. Paulo Raimundo acabou de chegar e consegues ter um índice de notoriedade muito maior que o do Rui Rocha. Eu estou espantada com estes resultados, sinceramente. 67% para 73%. Deixa-me, Ana, pedir-te um comentário aqui muito interessante. Sabemos que Marcelo está muito preocupado com, aproveitando também esta questão das médias e das notas, o Presidente da República tem uma ligeira subida. Se fizermos o arredondamento à unidade, já tem um 10, portanto já passou à tangente. O professor Marcelo... a ser simpático. Olha que a margem de erro... Já passaria, só que a questão aqui é Marcelo continua num terreno negativo, muito abaixo dos índices de popularidade que teve nos meses depois de ter sido eleito. Neste momento, a avaliação média numa escala de 0 a 20 é de 9,7 valores. Isso é totalmente verdade, que Marcelo nunca teve tão mal, a sua avaliação nunca foi tão má, mas depois há um dado que nos faz, se calhar, pensar 2 vezes. Quando pensamos que Marcelo está com os 9,7, tinha 9,4 na última sondagem, estamos a falar em 3 décimas, isto está da margem de erro, não podemos dizer que está igual, não é? As avaliações positivas mantêm-se em 60%, portanto está de facto igual. Agora, realmente, Marcelo teve 97% em novembro de 2016 e estes resultados do presidente dos afetos, do presidente mais amoroso que existiu na democracia portuguesa, é que nos fazem achar que estes 60% são uma desgraça, mas não são. Porque se compararmos o fim de Cavaco Silva presidente, o fim da presidência de Cavaco Silva, portanto, mais ou menos por esta altura em que Marcelo está no seu mandato presidencial, no seu segundo mandato presidencial, Cavaco Silva tinha muito pior. Portanto, Marcelo tem neste momento 9,7, Cavaco Silva tinha 7,6. As avaliações positivas de Cavaco Silva eram só 46%, enquanto Marcelo ainda tem 60%. Portanto, é assim, é evidente que o Marcelo totalmente amado dos 97% de novembro de 2016 nunca mais voltará. Porque é impossível também ser-se amado a todo o tempo por toda a gente. Isso aí é um desejo dos políticos eterno e nunca alcançável.
Ou tal, se calhar o desejo das pessoas todas, não sei, não faço ideia. Mas, de facto, agora, não desprezar este resultado, Marcelo. Cavaco Silva teve muito pior, teve mesmo muito pior. Ana, está feita a análise a esta sondagem pública RTP. Amanhã temos mais uma parte da sondagem, não é? Amanhã temos a segunda dose. A segunda dose que é composta por, e ficamos já a saber, tendo em conta que esta semana é o Estado da Nação, o debate do Estado da Nação na quarta-feira, o Estado do país em principais problemas, condições de vida e avaliação da Procuradoria-Geral da República. Fica feito o convite para nos ouvir o resto da semana. Soundbite, Ana Sá Lopes, Ruben Martins. Beijinho até amanhã. Beijinho até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.